versículo 38. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Quem achou aí, diga achei. Quem não achou, fala Deus me ajude. E quem não trouxe a Bíblia, levante a mão. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão bem alto. Vai fazer essa oração comigo, só aqueles que não trouxeram a Bíblia, tá? Bem alto. Diga Pai, força Pai, vou vender meu celular. Achou, querido? Lucas 4, 38. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram para rezar por ela, orar por ela. Inclinando sobre ela, ordenou a febre, e a febre deixou-a. Ela se levantou e imediatamente pôs a serviço. Palavra da salvação. Aplauda essa palavra aqui, querido. Glória a Deus. Meu nome é Antônio Carlos, sou conhecido como Carnão. Eu cheguei aqui, eu sou da cidade de Londrina, sou do grupo de oração Poço de Jacó. Diga comigo, Poço de Jacó. Sou casado com a Maria Paulina há 32 anos. Ela me deu 2 filhos, os mais bonitos, a cara do Pai Celestial. Não parece, mas eu tenho 5.0. Obrigado, você não parece, né? E pela graça de Deus, misericórdia de Deus, eu estou em renovação há 25 anos já. Já tive a graça de pegar em muitos lugares, e é a segunda vez, a convite daquele Bens, já foi embora, no seu lugar, que eu estou aqui nessa noite. Então levante sua mão bem alta assim, diga: esta noite é uma noite de milagres. Olha o teu irmão, fala: esta noite é uma noite de milagres. Fala para ele. Olha o teu irmão de trás, fala: esta noite é uma noite de milagres. Diga para ele: se você crê, verás a glória de Deus. Verdadeiramente, levante a mão aqui. Quem está precisando de milagre nessa noite? Glória a Deus, eu também estou. Quem está precisando de milagre na sua saúde física? Levante a mão só para me ver. Graças a Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de milagres. Algumas pessoas dizem que o tempo dos milagres se foram. Então nós temos que rasgar a palavra de Deus. Os milagres continuam acontecendo no meio de nós. Carlão, por que os milagres continuam acontecendo? Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. E Ele está vivo no meio de nós. Ele anda conosco, Ele caminha conosco. Ele é o Verbo de Deus encarnado, e nessa noite Ele está aqui de 4 maneiras no meio de nós. A primeira maneira que Jesus está aqui no meio de nós, Ele está ali naquele santíssimo sacramento do altar. Eu quero que você aplauda Ele, porque Ele está presente. A segunda maneira que Jesus está no meio de nós, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Ele está na palavra. A terceira maneira de que Cristo Jesus está vivo no meio de nós, Ele está em Espírito. E a quarta maneira que Ele está vivo no meio de nós, dá uma olhada nessa abençoada, fala: Ele está em você. Fala para Ele: está em você, você é dentro, o caso de Deus está dentro de você. Amém? E se Ele está aqui, se Ele habita no meio de nós, se Ele caminha conosco, Ele disse: tudo que vocês quiserem pedir ao Pai, eu vou, farei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, põe as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, para mim, para você nessa noite, só falta a gente se apropriar da cura do Senhor. Amém? Olha para o teu irmão e fala aí: Jesus já está te curando, abençoado. Fala para ele: Jesus já está te curando. Fala para ele. Fala para ele: até uma unha encravada, até não vai Jesus agora nessa noite. Fala para ele: até uma unha encravada, Ele cura tudo. Irmão, você não convenceu seu irmão ainda. Fala para o outro de trás: até a unha do teu dedão encravado. Fala para ele: Jesus pode curar nessa noite.
Existe bênção e bênção. O que mais que existe? Bênção e maldição. Primeiro eu quero falar para você do que significa bênção. A palavra bênção, ela tem dois verbos no hebraico sobre a palavra bênção. Primeiro é o asherê, que significa quando o homem faz algo que mereça a bênção de Deus. E o segundo verbo hebraico é o barak. Diga comigo, barak. Diga bem forte, barak. Quando o homem é abençoado por iniciativa de Deus sem merecimento algum. São os dois tipos de bênção. Mas existe também, infelizmente, meus queridos, algumas maldições. A igreja chama de jugo hereditário. E nessa noite nós vamos clamar o sangue de Jesus para que eu e você sejamos curados. Amém? Diga comigo, nesta noite, Jesus, eu vou clamar o poder curador do teu sangue, e o Senhor poderá me curar, poderá me libertar. Por que eu disse que poderá? Porque não depende de Jesus, depende de você. Toda libertação, toda cura, toda quebra de maldição na nossa vida depende de nós. Às vezes, infelizmente, a gente vem na casa de Deus e a gente não toma posse da palavra de Deus que é pregada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Olha que interessante. Primeira coisa, febre é uma doença? Sim ou não? Sim. Não. Quem falou que febre é doença? Febre não é uma doença. Febre é um sintoma, é um sinal que está dentro de nós que indica que nós estamos com algum problema de saúde. Sim ou não? Então a febre não é uma doença. Diga comigo, a febre não é uma doença. Há 10 anos atrás, qual era a doença do século? AIDS. Lembra? Hoje não é mais. Hoje a doença do século é o câncer. Mas na época de Jesus, meus amados, a doença do século era a febre. Uma pessoa, quando ela começava a ficar com febre, não tinha Neosardina, não tinha dipirona naquela época. A pessoa, então, quando ela estava com febre, ela corria risco de vida. A pessoa precisava urgente de um médico, porque ela tinha algum sintoma indicando que era febre, alguma doença, e era um sinal terrível. E a pessoa corria risco de morte. E não tinha recursos como hoje. E não era qualquer febre que a sogra de Pedro estava. Olha o que diz o texto sagrado. Era uma febre alta. O que é uma febre alta, gente? É uma febre de 37 graus? 38? Não. Uma febre alta é uma febre de 40 graus. Por quê? Porque essa mulher estava de cama. Então a febre era tanta que ela estava acamada. E você já viu uma pessoa que está com febre? Quando você entra no quarto de uma pessoa que está com febre, ela fede, fede ou não fede? Parece que ela fez xixi na roupa. Ela fica, porque a febre é um sintoma terrível de alguma enfermidade que está no corpo dela. A impressão da febre é que a pessoa não tomou banho. Olha que Jesus chega lá na casa daquela mulher e sobe no sótão onde estava a mulher. Na época de Jesus, gente, as casas eram 2 andares e lá em cima ficava os quartos. Então Jesus chega na casa de Pedro, ele sobe lá em cima no sótão, e a mulher estava deitada naquela cama ali. Talvez estava de pijama, não sei se tinha pijama naquela época, mas ela estava ali, acho que não tinha pijama. Diga assim comigo: Jesus não cura sintomas, cura a causa. Fala para o irmão que está falando: Jesus não cura sintomas, cura a causa. Fala para o irmão que está do seu lado: ele cura de dentro para fora. Olha o que Jesus faz. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Jesus chegou lá, a sogra de Pedro estava deitada, acamada, queimando de febre 40 graus, estava derrubada, não sabia qual doença que ela tinha. A febre estava indicando que ela tinha alguma doença, mas não sabia qual. Aí Jesus chegou, o que ele fez, gente? Se inclinou. Primeira coisa que ele fez, ele se inclinou. A palavra que está no texto, Jesus se inclinou. Sabe para que ele se inclinou? Para ficar no mesmo nível dela, para ficar na mesma altura daquela mulher. Ele se inclinou. Já chego lá, é maldição. Ele se inclinou.
misericórdia. Nós estamos falando do quê? Da misericórdia. O que significa misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem do latim, tem duas conotações: cordes com corpo, cordes com coração. O que Jesus fez? A palavra misericórdia significa deitar o coração. Miséria é uma corte, rebaixamento, levantar o outro. Então ele se abaixa, porque ele entende a história daquela mulher. Muitos de nós temos uma história podre na nossa vida, gente. Então febre não é um sintoma dentro de nós. Febre é um sintoma de que algo está resolvido na nossa história. E quando nós viemos para esse mundo, todos nós viemos de uma história de alguém, sim ou não? E muitos de nós chegou com febre, porque nós viemos de uma família. A Bíblia vai dizer que as maldições, elas atingem 3 gerações. Então muitos de nós chegamos com febre, nascemos com febre na nossa história de vida. Trouxemos enfermidade dos pais, dos avós. Quantas histórias você já viu assim? Fulano morreu de câncer, a avó morreu de câncer, o tio morreu de... e a família inteira vai morrendo de câncer. Quantas histórias você já viu assim? Fulano morreu de infarto cardíaco, todo mundo vai morrendo, parece que isso vai atingindo toda a família. Então o que acontece? Nós nascemos com febre, é um sintoma. Mas onde está a causa? Às vezes está lá atrás dos nossos antepassados, uma maldição, a gente já ficando tudo doente, nossa família. E todo mundo, o que fazer, Antônio Carlos? Irmãos, quebrar isso. Deus nos quer saudáveis. Diga comigo, Jesus nos quer curados. Você acha que Jesus quer você doente? Não, Ele nos quer curados. Olha o que a Bíblia vai falar, presta atenção aqui. Uma coisa interessante para a gente entender sobre isso. A palavra de Deus diz em Êxodo 25, diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª geração daqueles que me odeiam. Então a 3ª geração nossa, gente, muitas vezes a nossa 3ª geração, mas olha, eu notei uma coisa aqui interessantíssima, olha para dizer para você, mas olha o que diz Deuteronômio 7:9, olha que coisa mais linda isso aqui. Saiba, pois, que o Senhor é teu Deus, é um Deus fiel, zeloso, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os mandamentos. A bênção, o barato, ele dura 1000 anos na nossa história. E às vezes as maldições, só 3 gerações. E você pode me dizer assim: nossa, é 1000 contra 3. Mas essas três gerações muitas vezes causam um estrago na nossa vida. Por exemplo, quando eu nasci na minha família Santos, minha família é Santos. Eu já nasci na minha família, gente, pelo meu DNA, pelo meu sangue, herdando muitas coisas dos meus avós. Muitas coisas. Graças a Deus que eu não tinha doenças. Mas só para você ter uma ideia, na minha família eu herdei. Existia prostituição, existia adultério, existiam umas coisas de pobreza. Eram 3 maldições que tinha na minha família, que parece que era todo mundo pobre, todo mundo traía todo mundo, era um tal de adulterado na minha família, terrível. E aquilo parece que ia passando de todo mundo. Quando eu entrei, quando eu cheguei, quando eu conheci nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu fiz a minha experiência com Jesus vivo, dentro deste movimento maravilhoso chamado Renovação Carismática Católica, e eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, eu comecei a compreender aquilo que estava travancando a história do meu passado. O que eu fiz? Primeira coisa, eu fui descobrir que na minha família tinha tudo isso: adultério, pobreza, prostituição. O que fazer para quebrar isso? Exorcismo. Graças a Deus que eu tenho um padre que trabalha comigo, e na minha linha, sabe, na minha vida, foram feitas muitas orações de quebra de maldição. Foram feitas muitas orações, sabe, de Deus foi quebrando, muito clamor do sangue de Jesus, muitas missas celebradas pela minha família. Uma das coisas que quebra a maldição hereditária, gente, é você mandar celebrar missa pela alma dos falecidos da família Santos. E eu mandei celebrar muitas missas pelas almas dos meus antepassados. E começou a acontecer alguns milagres dentro de casa. Toda aquela maldição de prostituição, de adultério que tinha na minha casa, graças a Deus não tem mais. A pobreza era terrível, eu não tinha nada. Eu nasci numa favela, eu me criei numa favela. Ninguém conseguia ter um carro, uma casa. Depois de muitos anos de orações de quebra, desse jugo
maldições hereditárias que tinha sobre minha vida, isso foi quebrado, com oração de sacerdotes, com missas celebradas. Primeira coisa, conheça a tua história. Conheça a tua história. Conheça os teus antepassados. Saiba o que existiu na tua família. Muitas vezes são maldições, são julgos hereditários que estão vindo pelo DNA da nossa família, que vão atravancando, amarrando. E a gente vai morrendo de enfermidades físicas, vão ficando doentes. E Jesus não quer que nós sejamos doentes. Você poderia perguntar, mas Carlos, e o batismo do Espírito Santo? E a aceitação de Jesus Cristo como Senhor, claro, da vida nova. Mas aquilo que está vindo, Jesus, para em nós, precisa ser cortado pelo poder do sangue de Jesus. Através das santas missas que você vai mandar celebrar a partir de hoje. Então Jesus não quer a gente doente. Ele não quer, mano, que você continue, tua família continue morrendo de infarto. Ele não quer que continue. E Jesus quer cortar nessa noite. Ele quer libertar. Jesus, ele não cura somente sintomas, ele cura a causa. E a causa talvez seja uma febre lá no passado que está vindo à sua família. E Jesus, ele é especialista, meu querido, em achar as causas externas. Quantos de nós, quando chegamos na nossa vida, chegamos com febre? Eu cheguei com febre. Febre da pobreza. Como cortar tudo isso? Muita oração. Graças a Deus, depois de muitas orações, eu posso dizer para você algumas coisas. Aquelas separações que tinham na nossa família cessaram. A prostituição parou. Era um tal de adulterado na nossa família que não quer noção. Minhas irmãs, então, tem 3 irmãs que são no segundo casamento, de marido, de adultério de marido, delas mesmas. Era terrível. E pobreza, então. Gente, como era difícil a pobreza. A gente não conseguia ter nada na nossa vida. Mas graças a Deus, que não vieram da nossa vida doenças hereditárias. Graças a Deus. Mas eu quero dizer para você, meu querido, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem ama, quem obedece, quem guarda os mandamentos, a bênção atinge 1000 anos, gente. 1000 gerações. E quem não obedece, 3 gerações. Nós não temos culpa. Temos não? Claro que não. Não temos culpa de ter nascido na nossa casa com febre. Mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, Jesus está vivo. E nessa noite, Ele quer podar, Ele quer cortar toda a maldição de doença existente na minha família. Você crê? Sim ou não? Quem crê, diga amém. Então essa noite pode ser uma noite de milagres. Jesus quer cortar esse mal da tua vida, irmão. Ele não quer que você carregue esses fardos. Pelo contrário, Ele quer que você seja livre. Depois dessas orações que foram feitas na minha vida, irmãos, graças a Deus, hoje eu não tenho enfermidades. Graças a Deus, eu estava comentando com o irmão agora há pouco, eu sou uma pessoa muito resolvida em muitas coisas, irmão. Mas depois de muita oração, depois de muita quebra de maldições. E existem enfermidades que nós mesmos nos provocamos pela maldição da nossa boca, sabia? Tem maldição que nós mesmos criamos em nós. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Tem gente que ele tem que ter alguma enfermidade. É aquela pessoa que cria doença. Já viu aquela pessoa que cria doença? Ela começa a dizer assim: dói tudo. Vai, pela palavra, vai criando uma maldição de doenças nela por ela mesma. A impressão que tem é que ela precisa ficar doente para ser uma coitadinha do redor dela. Quantas pessoas você conhece que não tem doença nenhuma e ela não cheia de doença? Porque se você disser que você está doente, você vai ficar doente. Levanta a mão e diga assim: eu sou saudável, eu sou curado pelo sangue de Jesus hoje, eu não sou doente. Fala para quem está do teu lado, lava essa boca com sabão, fala para ele: para de falar que você está doente, você está curado no nome de Jesus. E a pessoa toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma, não tem nada, e vai no médico, dá o quê? Dá nada. Ela criou doenças dentro, cria doenças que não existem. Às vezes nós mesmos provocamos esse tipo de enfermidade em nós. Temos que quebrar isso. Essa maldição que está dentro da nossa boca de falar que nós somos doentes,
que nós somos isso, que nós somos aquilo, gente. Palavra tem poder. Palavra tem poder. A palavra por si não tem poder, mas quando ela sai da nossa boca, ela gera vida. Provérbios 18, 21 fala isso. Gera vida e gera morte. Cuidado com o que a gente fala, gente. Cuidado com o que você fala. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu tinha 2 RGs. 2. O Guedes viaja comigo muito tempo. Quantas vezes que eu ia pregar, sabe que jeito? Assim. Às vezes só Jesus sabe a dor que eu tinha para poder pregar. E não sarava, e eu rezava, nunca sarava. Mas em nenhum momento da minha vida, nunca, ninguém ouviu da minha boca que eu estava doente. Nunca. Mesmo com dor, e não é fingimento, eu não preciso fingir. Mas eu nunca disse, eu estou doente, isso aqui está me matando. Eu nunca disse. Pelo contrário, palavra tem poder na minha boca sair. Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. Quando eu não sei, porque Deus não tem relógio. E a gente não pode encostar Deus na parede e dizer, tem que ser hoje, tem que ser assim, tem que ser assado. E infelizmente tem muita gente que é assim. Quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Não, gente. Deus ele não tem relógio. Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, o dia que Ele quer, na hora que a gente menos espera. A mim e você cabe acreditar, confiar, esperar e rezar com todo o poder do Espírito para que Deus quebre essas maldições. Que Deus quebre nessa noite a maldição que está na tua boca, Ele ficar reclamando, murmurando, gera doença também. Tem um santo da igreja que ele fala assim, que os murmuradores eles são como lesma, onde passa larga baba. Fala por irmão do nosso lado, para de babar. Fala para ele, para de babar, pelo amor de Deus. São doenças que te geram. Nunca da minha boca eu reclamei da minha enfermidade. Eu sempre criei, Jesus vai me. O tempo passou, 8 anos carregando aquela doença, aquela enfermidade, cada vez pior. Fui no médico, o médico já me falou, sabe o quê? Cirurgia. Tinha jeito. Eu fui fazer a cirurgia. Eu sei, eu estava preparando para ir, mas nesse tempo que eu estava preparando para ir, eu sabia, Jesus pode curar. Janeiro de 2016, teve um padre chamado Padre Moacir de Brasília, não sei o que falar. Um padre que tem um dom de cura fantástico. Eu fui em Londrina no encontro. Cheguei lá, sabe o que eu cheguei lá? Assim, mancando. E quem tem a gente sabe que é terrível, né? Ela pinça, inflama o nervo. E a dor é terrível. Se você faz assim, você não levanta mais. Eu não conseguia pegar 5 quilos, que eu não, se eu pegar 5 quilos eu travava. Eu tinha vergonha. As pessoas falavam assim, pega esse negócio para mim, que eu não pegava. Porque se eu pegasse um peso, eu travava. Mas eu fui acreditando, Jesus vai me curar. A boca fala e o coração está. A boca fala e o coração está. Tua boca fica cheia de bênção, de baraque. Tem que liberar bênção. Por isso muitos de nós carregamos enfermidade dos nossos pais, que ficaram amaldiçoando nossa história de vida, com enfermidades, com doenças. Mas eu acreditei. Cheguei no ginásio lotado, tinha umas 4.000 pessoas. A hora que Jesus sacramentado entrou, eu não pedi nada. Até esqueci de mim, que eu estava doente. Com muita dificuldade eu me abaixei assim e me ajoelhei. E aquela dor insuportável, Jesus na frente. Daqui a pouco eu escutei o padre dizendo assim, uma palavra. Jesus está curando um homem, vários homens, com hernia disso. Mas quando ela falou vários homens, eu pensei, deve ser. Eu fui para minha casa, deitei e dormi. Passados uns dias eu comecei a perceber que eu fazia assim. Uau! Lá para cá, uau! Daqui a pouco eu me abaixei. Uau! Eu percebi que tinha acontecido um milagre. 8 anos. 8 anos eu rezei. Nunca eu disse, Deus não vai me curar. Isso é maldição, querido. Reclamar é maldição que sai da tua boca. Quebra isso na tua vida. Se você é filho amado de Deus, você precisa parar, abençoar. Chega de maldições e doenças na nossa casa. Chega de julgo hereditário. Vamos quebrar isso nessa noite pelo poder do
Temos direito. Jesus não quer a gente doente. Ele quer quebrar tudo isso que está vindo na tua vida. Você está vindo lá, a gente morrendo, não sabe disso. Levanta a mão e diga: chega. Diga assim: chega. Hoje é o dia. Eu vou rezar. E Jesus vai quebrar. Jesus vai destruir toda essa maldição de enfermidades que está sobre a minha vida. Só que daí você tem que fazer duas coisas. Você tem que parar também. Provérbios 18, 21 diz que a boca gera vida e gera morte. Parar daqui para frente, irmão, e gerar maldições na tua vida. Tem que parar. Jesus quer libertar a gente nessa noite. Quantas pessoas que eu conheço que chegaram com fé, talvez chegando com fé, trazendo uma doença da tua família. Qual é a causa dessa fé? Talvez a causa está lá atrás, longe. Quem pode ir lá, gente? O Cristo ressuscitado vivo. Ele pode ir lá no passado, como ele pode vir no presente, como ele pode vir no futuro. O diabo, Satanás, eles só podem nos acusar do nosso passado, do nosso presente, nós não pertence a Deus. Daqui para frente, se você quiser nessa noite ser liberto de todas essas maldições hereditárias, Jesus está aqui no meio de nós. O que nós vamos fazer? A gente é rezar, gente. É rezar na autoridade de filho de Deus. Quando eu falo rezar, não é impressão que eu tenho que gritar, dar salto, não. Rezar com unção é uma coisa, rezar com autoridade é uma coisa. E chupar, como é que eu falo? Chupar cana outra coisa. Tem um pouco carismático, eu sei que aquilo não é o caso. Mas eu tenho a graça de viajar por muitos lugares no Brasil. E você vai para o coração e começa tudo chupando cana. Levanta a mão, carismático, reza agora. Está chupando cana. Você não consegue rezar. O que é rezar? Falar com Deus. Não significa que você tem que gritar. Isso não tem nada a ver, gente. Mas rezar é abrir a boca. É falar com Deus. E se você traz um histórico na tua vida de febres, de julgos, de maldições, você tem autoridade espiritual para destruir isso. Catecismo da Igreja Católica 209 fala que nós somos, pelo nosso batismo, nós somos inseridos ao corpo místico de Cristo e nos tornamos em profeta. Nós somos rei pelo nosso batismo, somos sacerdotes e profeta. Nós temos autoridade, gente, espiritual. Nós podemos quebrar isso. Podemos, em nome de Jesus, podemos. Na minha vida para as febres. Não eram doenças, mas eram febres que deixavam a família doente. Eram febres que deixavam a família doente. Graças a Deus. Na tua família tem história de doenças assim? De doenças desse jeito? Tem? Onde está essa febre? Talvez eu estar lá atrás. Jesus é o Senhor do passado, do presente, do futuro. Ele é o Senhor de tudo. A minha você cabe fazer uma coisa: orar no poder do Espírito e determinar, não na ordem de Jesus, não é isso, mas dizer: Senhor, quebra essas maldições. Se até hoje elas vieram na nossa vida, deixaram a nossa família doente, Jesus, nessa noite eu quero clamar o sangue de Jesus. Olha a água poderosa que nós temos. O sangue de Jesus. O manto imaculado da Virgem Maria. O nome de Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Olha as armas que nós temos. A intercessão poderosa de Miguel Arcanjo. Tudo isso nós temos armas. Mas quem tem que rezar? Você. Eu não posso rezar para você. O Jobson pode fazer para você, Jobson? Não pode. É você que tem que fazer. É você que tem que rezar. Então é você que tem que abrir a boca. É você que tem que clamar. É você que tem que pedir para Jesus que está no meio de nós nessa noite quebrar tudo isso, destruir isso. Quebra, Jesus. Cura, Jesus. Isso não faz parte dessas doenças. Olha que lindo. Jesus é tão poderoso que ele cura toda doença. Meu grupo de oração um dia chegou uma mulher com uma criança
tem uma cabeça assim grandona, como chama aquela doença que a cabeça cresce? Eu não sei, cefalia, como chama? Um dia chegou uma mulher com uma criança com essa doença no grupo. E ela disse assim para mim: olha, a minha família já teve casos, já teve gente que tem esquizofrenia, como é que é? Esse nome que eu não consigo falar, esquizofrenia. Minha família tem gente doida, doente, ela falou. E agora nasceu essa criança com essa cabeçona grande. E a cabeça vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu disse: a senhora acredita em Jesus? E ela falou assim: creio. Mas sabe que ele creio assim? Creio, descrente. E a gente rezou. Passaram uns dias, ela me ligou: irmão, eu quero ir no grupo de oração para o testemunho. Eu falei: pode vir. Mas não falou nada. Passaram uns 20 dias, ela voltou no grupo de oração. E ela chegou lá com a criança. Normal. E eu falei: o que aconteceu, velho? Ela disse assim: depois da oração eu fui embora para casa. E a cabeça da criança começou a vazar, começou a ser líquido, começou a vazar. Foi vazando, foi vazando, foi vazando, foi vazando. Vazou. A cabeça diminuiu. E eu vim trazer para você ver o milagre que Jesus fez na nossa criança. Para a medicina é difícil, para Jesus não é. Mas olha o que ela disse para mim: na nossa família tem gente assim, assim. Eu falei: não, vamos quebrar para Jesus. Nós olhamos no poder do Antônio Carlos, comedor de farinha. Não, no poder daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que não cura cegos, só a fé cura a raiz da fé. Jesus chegou lá na pessoa de Pedro. A Bíblia não diz qual a doença dela, ela estava com fé. Mas talvez a doença das nossas febres tem uma raiz lá no passado. Jesus, ele pode ir lá no passado, ele pode cortar essa febre da nossa família, ele pode curar essas enfermidades, essas doenças malditas que muitos de nós carregamos por causa das maldições, por causa dos jejuns hereditários da nossa vida. Você crê ou não? Vamos rezar? Vamos rezar? Antes de rezar, olha aqui para mim. Olha bem para cá. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Quem faz milagre é Jesus. Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que destrói tudo, gente. É Ele que é o barato, é Ele que é o doador da bênção. Você nessa noite precisa fazer só uma coisa: crê no teu coração. Crê que Jesus nessa noite vai dar um barato para você, a bênção dele para você, sem você merecer, porque você não merece. Sabe o que ele quer fazer nessa noite? Ele quer fazer o que ele fez com a sogra de Pedro. Ele quer deitar o coração misericordioso dele em nós nessa noite. Ele quer deitar, ele quer se inclinar, ele quer se abaixar, porque ele conhece a nossa fé. Ele sabe a causa, a raiz da fé da nossa vida. Ele sabe a raiz dessa maldição, desse jugo hereditário, dessas enfermidades que você carrega. Ele sabe porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Ele deitou na miséria da sogra de Pedro, deitou o coração misericordioso e disse: febre, cessa. E no mesmo instante, a febre foi embora. Para que Jesus quer fazer essa obra em nós? Ele quer curar essas febres em nós. Para quê? Logo depois que ele curou a febre, o que ele disse para a sogra de Pedro? Eu estou doido para tomar um cafezinho preto. Ela se levantou curada e foi servir. Jesus, ele quer nos quer curados, mas ele servir também. Não é só para vir no grupo de oração, voltar para cá. Não, servir. Você não serve se colocar serviço. Por isso ele quer deitar o coração misericordioso dele em nós.